A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que vai transformar a tua vida, o teu pensamento, uma palavra de cura para a tua alma, para você que não sabe mais o que fazer, para você que se encontra numa situação desesperadora. Mas Deus, em nome de Jesus, tem uma palavra que vai mudar a tua história. Eu convido os irmãos e as irmãs a lerem comigo o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 9, do versículo 37 ao 45. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas essas coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Então, meus irmãos, é uma palavra a qual nos retrata sobre a cura de um jovem lunático. A Bíblia fala que, descendo eles do monte, saiu ao encontro deles uma grande multidão. Jesus ele tinha o costume de subir ao monte com os seus discípulos para orar ao Pai. Eles tinham o costume de buscar a Deus direção, sabedoria, força, graça, poder, autoridade para curar os enfermos, para libertar o povo que estava aprisionado pelas enfermidades. Então eles, descendo do monte, sai ao encontro deles uma grande multidão, porque o povo queria cura, o povo queria milagre, o povo queria mudança de vida. Então eles iam de encontro a quem tinha solução para eles. Louvado seja Deus! E através desse pequeno versículo nós podemos tirar ensinamento para a nossa vida. Nós, com os nossos problemas, dificuldades, dores, enfermidades, fraquezas, nós devemos ir de encontro a quem tem a solução do nosso problema. Nós devemos buscar quem verdadeiramente pode e está disposto a nos ajudar. Louvado seja Deus! Porque ainda há homens e mulheres de Deus na face dessa terra que Deus colocou para profetizar cura na tua vida, para profetizar a salvação da tua alma. Louvado seja Deus! Então a tua vida ela tem jeito,
O teu problema, ele tem jeito. A situação difícil que você está vivendo tem jeito. Para todos os problemas, Deus tem a solução. Então só basta você ir de encontro àquele que pode, àquele que é, aquele que faz a nossa vida mudar. Que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Busque a Ele, vai de encontro a Ele. Se dedica a Ele. Entrega a tua vida para Ele e você vai ver a tua vida mudar. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Louvado seja Deus. O povo foi de encontro aos discípulos e a Jesus. Porque ele sendo usado por Deus, eles tinham a virtude do Espírito Santo para curar, salvar e libertar. Aí quando eles descem do monte, que aquele povo vai de encontro a eles, um homem daquela grande multidão, ele clamou, ele falou diretamente para Jesus: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então ele pediu a Jesus para que Jesus pudesse olhar e ver a situação do único filho que ele tinha. Porque esse pai estava desesperado. Esse pai já não sabia mais o que fazer. E o filho dele estava possesso pelo espírito maligno. Um espírito que estava tirando a consciência daquele jovem e fazendo coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse pai estava sofrendo. Ele estava passando uma dificuldade. Só que ele pediu para Jesus olhar para ele e ver a situação do filho dele. Louvado seja Deus. Minha irmã e meu irmão, não espere a situação ficar pior. Não espere as dificuldades aumentarem para você pedir a Deus para te ajudar. Fala para Deus: Deus, me ajuda. Me tira dessa situação, olha para mim, Deus, e me livra desse mal. Me livra desse peso que está me atrapalhando de crescer, que está me atrapalhando de evoluir. Eu preciso da tua ajuda. E o socorro divino de Deus vai vir para a tua vida. Deus vai colocar alguém para te ajudar. Deus vai criar situações, louvado seja Deus, para você ver o poder dele manifestar na tua vida. E não importa qual é o tipo de situação que você está vivendo. Jesus, ele tem poder de mudar a tua situação. O primeiro passo é pedir a Deus para olhar para o nosso problema. Pedir a Deus para nos ajudar nos nossos problemas. Aquele homem, ele pediu a Jesus para olhar para o problema que o filho dele estava passando. Só que ele já tinha pedido ajuda para os discípulos. Só que os discípulos não puderam. E isso acontece muitas das vezes na minha e na tua vida. Você está com um problema difícil. Você está no dia mal, você está passando por uma batalha. Aí você vai até o teu parente e o teu parente não faz nada. Você vai até pessoas pedindo ajuda, pensando que as pessoas vão te ajudar,
mas as pessoas não te ajudam. As pessoas não podem te ajudar. Uma coisa eu entendo através desta palavra. Tem problemas que não é para o homem solucionar. Tem situações, tem sofrimentos que eu e você passamos que não vai adiantar você estar do lado de pessoas, não vai adiantar você ir para lugares. Tem problemas que só Jesus ele vai te compreender e vai poder te ajudar. Aí você não está entendendo. Você está pedindo ajuda. Você está buscando ajuda, recurso humano. E as pessoas não estão te ajudando. E você não está entendendo. É a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. As pessoas, muitas das vezes, não vão poder te ajudar. Mas eu tenho notícia boa para a tua vida. Tem um que sempre vai poder te ajudar. Existe um ser divino, se chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é o próprio Deus, que Ele, em todos os momentos da tua vida, quando você vive, quando você anda com Ele, sempre te ajuda. Ele é aquele que sempre vê e que sempre sabe daquilo que a gente passa. Louvado seja Deus. Então, esse problema que você está passando, não leve para o ser humano. Não fale dos teus problemas para o ser humano. Não conte da tua dor para o homem. Leva até a Jesus. Leva para a igreja. Peça oração, peça ajuda. E Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o obreiro, a obreira, para te dar uma direção divina e te ajudar. Porque o ser humano é falho e pecador. O nosso problema é que nós esperamos muito do homem. Nós pensamos que o ser humano vai fazer tudo pela nossa vida. Nós pensamos que aquela pessoa que nós amamos, que nós convivemos, vai poder nos ajudar sempre, só que não. Cada ser humano tem um problema, cada ser humano tem uma dificuldade. Às vezes, essa pessoa que você está levando o teu problema, que você está contando do teu problema, às vezes ela pode estar pior do que você. Às vezes ela pode estar fraca, com a fé abatida. Às vezes a pessoa também pode estar numa situação difícil. Louvado seja Deus. Então leve o teu problema somente a Deus. Porque Ele sim tem a resposta e a direção certa para te dar. O pai daquele jovem que estava possesso de um espírito maligno, ele pediu para que os discípulos o ajudassem. Só que os discípulos não puderam. Aí Jesus disse para aquele povo que estava ali: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Então aquele povo estava incrédulo. E nós sabemos que a humanidade, esse mundo é perverso. E mesmo Jesus tendo poder e autoridade para mudar a vida deles, eles ainda estavam sofrendo. Eles tinham a solução do problema deles, mas eles continuavam a sofrer. Por isso que Jesus disse: até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Até quando eu estarei aqui na face dessa terra e vocês vão continuar sofrendo? Minha irmã e meu irmão, entenda uma coisa: Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver chorando. Deus não quer te ver caído, caída.
Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a tua vida. Ainda que esse mundo seja perverso, ainda que esse mundo seja negativo, ruim, ainda que há pessoas incrédulas, pessoas que não creem no poder da palavra de Deus, mas Deus, Ele sempre vai querer mudar a nossa vida, através de Jesus de Nazaré, que é essa palavra que nós estamos aprendendo. Então Jesus, Ele quer mudar a tua vida. Não deixe que as situações difíceis te façam duvidar do poder de Deus. Não deixe que os problemas do dia a dia te façam duvidar, te façam ser uma pessoa incrédula. Não deixe, creia no poder da palavra de Deus. Não deixe a perversidade desse mundo te fazer duvidar daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pai levou o seu filho até Jesus. Aí quando aquele jovem foi chegando perto de Jesus, aquele demônio que estava no corpo do jovem derrubou aquele jovem e começou a se convulsionar. Só que, porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou aquele jovem ao seu pai. Então, olha só que interessante. O jovem vai endemoniado e volta curado. Meus irmãos, a capacidade, o poder e a autoridade que Jesus tem de mudar a situação da nossa vida, ela é nítida, ela é bem clara. Quando um ser humano vai até Jesus, vai até a presença dele, o ser humano não volta da mesma maneira. O ser humano que está enfermo, que está doente, que está precisando de uma ajuda, quando vai até Deus, quando vai para a igreja buscar em Deus na campanha, ela volta para casa curado, curada. Ele não volta, ela não volta da mesma maneira. Porque Deus manifesta o poder e mostra que quem vai até a Ele jamais volta da mesma situação. Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele tem poder de repreender esse mal na tua vida. Jesus, Ele tem poder de jogar por terra todo pensamento negativo, todo plano diabólico na tua vida. Só que você tem que ir até Jesus. Você tem que levar esse seu problema para Jesus. Para Jesus manifestar o poder de Deus na tua vida e te curar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele jovem foi endemoniado e voltou curado. E não vai ser diferente na tua vida. Você vai ir caído até Deus e vai voltar em pé. Você pode estar fraco, você pode estar fraca, mas se você for até a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você vai voltar de cabeça levantado. Você vai voltar de cabeça levantado, erguido e erguida na presença de Deus, com uma nova positividade, com uma nova perspectiva de vida. E Deus será glorificado através da tua vida. Aquele jovem foi curado e Jesus devolveu ele para o seu pai. E o povo ficaram pasmados, o povo ficou impressionado com aquilo. O povo ficou pasmado da majestade de Deus que estava sobre a vida de Jesus. Aí a Bíblia fala, e maravilhando-se todos dessas coisas que Jesus fazia. Meus irmãos, é lindo, é maravilhoso a gente ver a obra de Deus sendo realizada na nossa vida.
Tudo que a nossa alma quer, tudo que o nosso ser interior quer, é ser liberto, é ser mudado. Só que muitas das vezes nós não sabemos como. Só que através dessa palavra eu falo para a tua vida que Jesus, ele pode fazer isso acontecer. Jesus pode fazer o teu problema ter sentido. Louvado seja Deus. E te fazer ser uma pessoa maravilhada do que ele fez na tua vida. Aí Jesus disse para os seus discípulos, depois do povo ter ficado pasmado das maravilhas que Jesus fez. Aí Jesus falou: ponde essas palavras em vossos ouvidos, ou seja, guardem essas palavras, ouçam essas palavras nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus estava falando: guardem o que eu estou falando para vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem que Jesus estava se referindo era ele mesmo. Ele estava falando: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser açoitado, humilhado, eu vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E muitas vezes Jesus falou isso. Só que aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas, eles não entendiam o que Jesus estava falando. Aquelas palavras que Jesus estava falando, que ele seria entregue nas mãos dos homens, era encoberta propositalmente, para que eles não compreendessem. Foi de propósito Jesus ter falado aquilo para eles não entenderem. E aqueles homens que ouviam aquilo que Jesus tinha falado, eles temiam. E eles interrogavam a Jesus acerca daquilo que Jesus tinha falado, querendo saber o porquê, querendo saber o significado daquela palavra. Então tem coisas que talvez você não perceba no dia a dia. Deus, ele te mostra. Deus, ele até fala com você. Deus te dá a direção. Só que você não entende. Tem problemas que vêm na tua vida, que são revelados para mim e para a tua vida, que você fica se perguntando: mas por que eu estou sofrendo? Mas por que falaram isso para mim? Mas por que eu estou vivendo essa situação? No momento você não entende. No momento você não consegue entender o significado. E você fica sem saber o que fazer. Você fica sem compreender. Louvado seja Deus. Então tem coisas que Deus, ele faz na nossa vida que nós não entendemos. Só que esse Deus, ele é perfeito. Ele não mostra algo se não tiver o porquê. Ele não permite algo se não tiver o porquê. Tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Mas, irmão, por que eu estou sofrendo? Porque neste sofrimento tem o propósito de Deus para a tua vida. Mas, irmão, eu estou sendo perseguido. Nessa perseguição tem o propósito de Deus para a tua vida. Meu irmão, eu estou enfermo, eu estou enferma. Nessa enfermidade tem o propósito de Deus na tua vida. Agora você não está entendendo. Nesse momento você não está entendendo. Mas Deus propositalmente, ele encobre esse problema na tua vida, para que no tempo certo de Deus você possa entender o porquê dessas coisas e ver que tudo é um preparamento, tudo é uma capacitação, não é para a tua queda,
não é para a tua derrota. É para você buscar em Deus a solução do teu problema. Jesus falou que ele seria entregue nas mãos dos homens. As pessoas que estavam ali não entendiam, porque era encoberta propositalmente. Aquele povo temia e ia até Jesus para interrogar Jesus acerca daquela palavra. Então é dessa maneira. Agora você não entende o teu problema. Agora você não entende o motivo do teu sofrimento. Só que se você buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai te esclarecer o motivo do que Ele está permitindo na tua vida. Só que você tem que buscar a Ele. Você tem que botar um propósito diante de Deus. Eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus para saber o motivo do meu problema. Eu vou buscar a Deus na oração, nas campanhas, eu tenho que buscar a Deus, porque eu não aceito viver dessa maneira. Se na minha vida os meus problemas têm propósito, então eu tenho que buscar a Deus meus propósitos. Nós temos que pensar assim. Porque o diabo no mundo espiritual, ele quer botar na tua cabeça que o que você está passando é para te derrubar. O inimigo quer ver a tua queda. Ele quer confundir a tua cabeça. Só que Deus, com os problemas, as dificuldades, Ele quer mostrar para nós que tem um porquê, que tem um sentido, que nada acontece por acaso. Não existe acaso quando você tem fé e acredita na palavra de Deus. Não existe sorte quando você crê no Deus vivo, no Elohim, El Shaddai. Não existe destino quando você crê na palavra de Deus. Existe propósito. Existe uma direção divina do céu para a nossa vida. E a partir de hoje você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, você vai entender o propósito de Deus na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor.